Meu nome é Jéssica, tenho 16 anos. E Já basta pra gente ter inveja. Nos 2 mandatos que o senhor, na sua gestão, o senhor pode dizer quais foram as reformas que o senhor planejou que deram certo e as que o senhor planejou que não deram certo? Posso. Não é fácil, mas vamos lá. A primeira foi a da economia. Você manter a economia com estabilidade, sem inflação. Né? Isso é muito complicado. E isso leva muito tempo. Estamos vendo, e é uma luta permanente. Está se vendo agora. Toda hora tem que estar prestando atenção para fazer isso. E isso eu acho que deu certo. E o quanto as coisas dão certo na vida. Nunca vão dar certo para sempre. Tem que sempre uma propensão a que dê certo. Né? A estabilidade é uma coisa que tem uma propensão a dar certo no Brasil. Bom, isso funcionou. Segundo, eu achei que era necessário, digamos, transformar o modo como o governo funcionava. Porque o governo estava muito endividado, teve que privatizar, vender algum patrimônio e, ao mesmo tempo, teve que criar mecanismos de controlar o setor privado. Como é que faz isso? Fazer agências regulatórias, etc, etc. Isso eu acho que deu certo, tanto deu que muda o governo e isso tudo continua como foi feito no meu tempo. Depois foi a questão da educação. Educação porque, pela primeira vez, foi possível dar acesso a todo mundo nas escolas públicas. Hoje, a qualidade é baixa, mas antes não só a qualidade era baixa, como tinha uma boa parte da população que não tinha aula, não tinha escola. Né? Então, o primeiro passo é você realmente generalizar. Agora tem que fazer outras coisas, tem que ficar mais tempo na escola, tem que melhorar o salário, tem que melhorar o nível dos professores. É um processo lento, mas aí avançou. Outro que deu certo, acho eu, o quanto dar certo na vida, foi que a Constituição mandava que a saúde fosse um bem que é universal e que é de obrigação do governo e acesso geral e gratuito. O SUS não existia para funcionar. Nós pusemos o SUS funcionando. O SUS tem muitas deficiências, mas no passado as pessoas não tinham. Não tinham saúde de graça. Hoje, pelo menos pelo que eu vejo na televisão, na propaganda eleitoral, parece que até medicamento chega em casa. Não chega para todos. Mas, enfim, houve o progresso. Antigamente não existiam esses mecanismos. Então, o SUS foi uma coisa importante. Outras coisas não deram certo. Por exemplo, a reforma da Previdência. Nós temos um problema, continua tendo, bastante sério, que é um desequilíbrio. Quer dizer, o governo vai chegar um momento que, no futuro, que não vai ter recursos para pagar as aposentadorias, se nós não fizermos certas questões aqui que não fizemos. Nós só conseguimos alterar um pouco, para dizer em termos mais simples. Como a população brasileira cresceu muito, por outro lado, como as pessoas morrem mais tarde, têm longevidade, e como pela lei, com 30 anos de trabalho, podiam se aposentar, podem se aposentar, isso desequilibra, porque no passado as pessoas morriam mais cedo, agora morrem mais tarde. Então elas ficam sem trabalhar há muito tempo. E pior, ou melhor, as mulheres duram mais que os homens. E na nossa lei as mulheres se aposentam mais cedo que os homens. Tem um desequilíbrio nisso aí. Isso continua. Melhorou um pouquinho, mas continua. E é muito difícil no Brasil você dizer, olha, precisa aumentar o número de anos de trabalho. Né? E não é essa a nossa ambição. A ambição no Brasil é se aposentar logo. Não para ficar em casa, para ter outro emprego para ganhar mais, porque os salários são baixos. Né? Então você não pode corrigir uma coisa pela outra. Tem que aumentar o salário e não diminuir o número de horas de trabalho. Trabalhar é bom, desde que você tenha um trabalho bom e bem remunerado. Né? Você pode trabalhar. Eu tenho 77 anos e estou aqui trabalhando. Né? E bem, quer dizer, me sinto bem trabalhando. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Varia de alguns não tiveram uma infância foi mais sofrida, não vão chegar, não vai pedir que as pessoas trabalhem até os 77 anos. Mas, digamos, dá para trabalhar um pouco mais do que se aposentar com 30 anos de atividade. Isso não passou. E não passou não é porque o Congresso não quer, porque o povo não quer. Quer dizer, a sociedade ainda não entendeu que vai chegar um momento em que vai ter que mexer nisso. Mas, de qualquer maneira, isso aí ficou pela metade, nós não conseguimos fazer. Não conseguimos mudar uma opção de outras coisas que eram importantes, são importantes para o Brasil. Os nossos impostos, por exemplo, são muito elevados, são impostos que a gente chama regressivo. O que quer dizer isso? O pobre paga proporcionalmente mais que o rico. Né? E paga sem saber que está pagando. Porque o primeiro imposto é a inflação. Quando tem inflação, quem paga é o pobre. Né? Segundo lugar, você tem o imposto do consumo. Você vai comprar pão, está pagando imposto. Vai comprar qualquer coisa.
Vai comprar automóvel, quase tudo é imposto. Vai falar pelo telefone, quase tudo é imposto. Não é o custo, é o imposto. E como o peso da alimentação, sobretudo, é muito maior nas camadas mais pobres, proporcionalmente ao salário, do que nas mais ricas, quem paga mais imposto é o mais pobre. Está errado. Todo mundo sabe que está errado. Agora, na hora de mexer, é complicado. Mexemos algumas coisas. Por exemplo, mesmo na cesta básica foi diminuído o imposto pelos governadores. Houve algumas mudanças. Mas ainda o nosso sistema de impostos é muito ruim. E todo mundo sabe que ele é muito ruim. E o governo cobra muito imposto. 40% quase de tudo que se produz é imposto, vira imposto. É o que custa o peso do governo no Brasil é 40%. E quando você vai ver como é que distribui isso, os funcionários públicos têm uma participação enorme. A aposentadoria dos funcionários é muito maior que a dos não funcionários, o salário é muito maior do que não funcionários, as garantias são muito maiores, e o número de funcionários é muito menor. E a despesa que você tem em aposentadoria de funcionário é equivalente à despesa que tem com os milhões que não são. Está errado. Vai você conseguir mexer nisso. Aí te atacam, dizem, você está perseguindo funcionário, é contra os velhinhos, quer que trabalhe mais. Não, porque os verdadeiros pobres e velhinhos estão trabalhando, porque não são funcionários, não têm os 30 anos. Então, é uma defesa, as pessoas camuflam, dizem outra coisa, para poder defender seus interesses. Então, não houve avanço nessas áreas. Eu podia falar de muitas outras mais, onde não fizemos, mas acho que são as principais. Meu nome é Cássia, e a minha pergunta é como o senhor presidente em relação ao desemprego na parte dos jovens, né? Sabemos que hoje há muita dificuldade para o jovem ingressar no mercado de trabalho, né? Tanto pela falta de qualificação quanto preparo, também pelo fato da educação. Qual a sua opinião nessa área? E se o senhor fosse o atual presidente ou não, o que o senhor faria para poder reverter essa situação? Veja, o atual presidente ou qualquer outro terá muita dificuldade, como tal presidente, de fazer alguma coisa. Porque isso vai depender muito de quê? Da taxa de crescimento da economia e da qualificação das pessoas. O que o presidente pode fazer? Criar uma boa política econômica para que a economia cresça. Ponto 2. Ter medidas educacionais de tal maneira que dê acesso à educação e melhore o nível de formação. É isso que tem que ser feito. Os governos tentam fazer. Certamente, nesse momento, o presidente Lula está preocupado porque ele está com medo que a taxa de crescimento caia. Provavelmente vai cair por causa da crise mundial. É culpa dele? Não é culpa dele. É uma crise mundial. Vai ser responsabilizado? Vai. Porque sempre se pensa que é o presidente que devia ter feito, não sei o que e tal, né? Mas não pode fazer muito, né, nessa matéria. Pode fazer mais? Pode. Eu podia ter feito mais, o Lula pode ter feito mais. Sempre se pode fazer mais, né? Agora, tem limites que não são da vontade do presidente, são da questão da própria sociedade, né? Como é que você vai melhorar a qualidade do ensino? Leva muito tempo, né? Eu não sei agora de memória, no meu tempo havia 2 milhões de professores primários no Brasil. Você tem que treinar 2 milhões de pessoas. É muito difícil. No meu tempo, desses 2 milhões, uma quarta parte nunca tinha feito curso e era professora de ensino primário. Ela própria chamava-se professora leiga. Isso acabou. Ou pelo menos acabou drasticamente. Mas era assim, né? Quer dizer, então o problema é que o Brasil deu um salto econômico e não deu um salto social. Nos anos 70, 80 paralisou um pouco. Começou a saltar de novo nos anos 90. E agora, né? Então vai levar algum tempo para isso. Devo dizer que esse problema não é só aqui, mesmo em países que crescem, né? Por quê? Porque o crescimento atual é um crescimento que depende muito do desenvolvimento tecnológico que poupa a mão de obra. Então você tem um problema de oferta de emprego em toda parte, né? E isso acumula sobre os jovens. No caso brasileiro, como a população crescia muito, e a população era muito jovem, a pressão é muito grande. Agora a população está crescendo menos. Então o Brasil vai envelhecer. Então, proporcionalmente, haverá daqui a 20 anos menos jovens no mercado de trabalho que tem hoje. Isso vai aliviar essa questão se a taxa de crescimento continuar sendo positiva. Aí vai diminuir essa pressão. Então, tem mais uma complicação. É que o sistema capitalista é cruel. Então, ele não cresce sempre, ele faz assim. Nós estamos vivendo agora um momento que está se vendo. Ainda não sofremos aqui as consequências
diretas, mas virão. Mas lá fora já estão chegando. Está aumentando o desemprego nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da crise. Isso é assim. Cada, sei lá, 10, 15, 20 anos tem uma crise. Isso é um problema do sistema capitalista. Então isso gera um problema complicado para os mais jovens nesses períodos, né? Enfim, é um conjunto grande de fatores e no nosso caso acumulou muita coisa. Crescimento rápido da população, crescimento baixo da economia e várias crises econômicas. Então, o problema estourou na mão de vocês. Eu diria, não é culpa, no sentido específico, de A, B ou C. É do conjunto. E, naturalmente, como a culpa tem que ser distribuída desigualmente, maior para os mais poderosos, a culpa do Lula é minha. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo. E eu queria saber até que ponto as privatizações favoreceram o Brasil e desfavoreceram. Que influências levaram as privatizações no Brasil? Veja, nós no Brasil nós fizemos uma privatização até cautelosa, né? Você compara, foi feito na Argentina, na Inglaterra nem tanto, mas bastante. Privatizaram tudo. Aqui não. O que nós privatizamos? Nós privatizamos aqueles setores para os quais o governo não tinha recursos para continuar o avanço tecnológico, porque tinha crise de dinheiro, faltava dinheiro por causa do passado, né? Ou então aquelas áreas que não tinham razão para ficar na mão do Estado, que o setor privado pode fazer melhor. Vou dar um exemplo concreto. Telefonia, nós privatizamos. Por quê? Porque o sistema telefônico foi criado pelo governo, especialmente pelos governos militares, e até fizeram bem feito. Mas parou o investimento. Então, você tinha uma enorme dificuldade de atender a demanda por telefone. Cada telefone custava $10 mil, né? Sei lá, R$30 mil, R$25 mil. Não tinha linha. Você não ia falar telefone, não tem linha, né? Era tudo emperrado e tal. Então, era necessário coisa. Se nós não tivéssemos privatizado, nós não estaríamos hoje, quem sabe, escravos disso aqui, né? E não haveria internet, porque a internet precisa de linhas. Então a privatização era necessária, o governo não tinha condições de fazer o investimento necessário e a transformação foi enorme, mudou para o bem das pessoas, né? Bom, caso de que que parecia que era desnecessário estar na mão do governo, Companhia Vale do Rio Doce, é uma mineradora. O que é uma mineradora essencialmente? Essencialmente uma mineradora é uma companhia que pega mineral, pedra, e transporta, põe no navio e manda embora. Não é uma coisa estratégica para um país, mas tem que ser feito com eficiência, né? A Companhia Vale do Rio Doce, enquanto estava nas mãos do governo, ela não dava lucro para o governo, porque os partidos estavam lá dentro, designavam os diretores, havia um pouco de corrupção e tal e coisa. Quando foi privatizada, a Companhia Vale do Rio Doce deu um salto. Aliás, ontem o presidente Lula fez um grande elogio ao presidente da Vale do Rio Doce e nunca pensou de voltar a estatizar. Por quê? Porque o governo ganha muito mais com os impostos que ela paga do que ganhava quando ele era dono da empresa, né? E ela hoje é a segunda maior do mundo. Bom, então aí foi um caso de sucesso. E a razão não foi... foi também falta de investimento, né, como o telefone, que deu um salto muito grande. Outras áreas são mais delicadas. Petróleo. Nós não privatizamos a Petrobras. Vamos flexibilizar o monopólio do estatal. Quer dizer, obrigar a haver competição. Por que as telefônicas funcionaram? Porque elas competem. Se vê na televisão, uma briga com a outra e o preço cai, né? Quando é monopólio, seja do governo ou seja privado, não acontece isso. O monopólio é ruim, privado ou público. A Petrobras era uma empresa estatal monopólica. Ela continua estatal, ao modo como as empresas brasileiras do Estado funcionam, porque elas nunca foram totalmente estatais, nem a Vale do Rio Doce, nem a Petrobras, sempre tiveram ações, sempre foi uma empresa mista, mas o controle era do governo, e o controle do governo, o governo nomeia todo mundo, e vem influência política, não sei, a Petrobras era muito de influência política. Nunca a Petrobras extraiu tanto petróleo, nem a produtividade aumentou tanto quanto depois que houve a competição, né? Ela continuou crescendo, muito, né? E fizeram a onda, está vendendo a Petrobras. Não, nós estamos fazendo com que ela tivesse competição. E hoje ela é muito mais rica do que era antes, e o governo ganha muito mais com ela do que era antes. Bom, banco é mais complicado.
Nós não privatizamos o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica, e muito menos ainda o BNDES, porque eu acho que o sistema financeiro é mais estratégico. É bom que, eu acho, minha opinião, o outro pode ter outra. É bom que o governo tenha uma voz mais dura aí. Está se vendo agora. O governo pode manobrar mais facilmente, porque tem banco na mão dele. O que nós privatizamos? Os bancos dos estados. Por quê? Porque os bancos dos estados eram usados pelos governos, sem falar mais gravemente o que eles faziam com o dinheiro, para não pagar. Eles tomavam emprestado do banco, o governo tomava, o banco do estado emprestava ao governo, o governo não pagava, e no final a dívida toda passava para o governo federal no Banco Central. E isso fazia com que os bancos funcionassem, forçavam a inflação, porque o governo do estado podia fazer obra à vontade, mesmo quando não tinha condições, e aumentava o dinheiro em circulação pelos empréstimos, e depois não pagava. Então tinha que parar, dar poder aos estados para eles fazerem isso, porque eles impediam o governo federal de fazer uma política de controlar essa inflação. Esses foram privatizados, mas não os bancos federais. Os federais, o que nós fizemos no meu tempo, foi diminuir a pressão política dentro deles, o Banco do Brasil e tal, e fazer com que ele funcionasse como um banco. Quer dizer, quem toma emprestado tem que pagar. No passado não pagava. Os grandes proprietários de terra usavam o Banco do Brasil e não pagavam. E não havia crédito para o Pronaf, que foi criado no meu governo. Era o crédito para o pequeno agricultor, não havia. Era só para o grande. Enfim, eu acho que, em geral, o que foi feito em termos de privatização, sistema de transporte, a rede ferroviária nacional, era dívida crescente na mão do governo. Hoje dá lucro na mão do setor privado, e o transporte, não de pessoas, mas de mercadorias, aumentou muito através da rede de transporte de ferrovia. Mas quando as pessoas criticam a privatização, elas não sabem, ou não querem saber o que foi feito, por que foi feito, que resultado deu. É mais ideológico. Tem que ficar na mão do governo, como se ficando na mão do governo fosse do povo. Não é do povo, é da burocracia e dos partidos que mandam nela. O povo, o que interessa ao povo? O que interessa ao povo é que haja crescimento e que barateie o consumo, o custo. Né? E mais ainda, diziam, vai diminuir o número de empregos. Ao contrário, aumentou o número de empregos, tanto na telefonia, quanto em todas elas aumentou a oferta de emprego. De modo que há muitas razões para justificar a privatização. Pode ser. Senhor presidente, meu nome é Girlene e o fim do seu segundo mandato foi marcado por uma crise energética. O senhor poderia comentar? Posso. Obrigada. Isso não foi em 2001. Foi o seguinte, houve um descaso de planejamento da utilização das águas. E houve seca, e os órgãos encarregados de deslançar um processo, de dizer, olha, tem perigo, tem seca aí, não informaram, quer dizer, eles sabiam, mas não passaram as informações, porque aí a culpa é política. O ministro da época achava que, apesar da seca, não precisava alarmar ninguém, porque daria para atravessar a seca sem fazer nenhum alarde. Esse ministro caiu, foi demitido. Quando veio outro ministro, os órgãos que estavam encarregados de dar o alarme, deram o alarme. E quando deram o alarme, já era tarde. Né? Os reservatórios estavam muito baixos. Não foi uma questão de falta de investimento, no sentido de botar mais máquinas para poder produzir energia, mas foi um problema de má gestão das águas. O Brasil tem uma grande vantagem, que o grosso da energia é hidráulica. Mas isso também é uma desvantagem, ela depende de Deus. Agora mesmo. Agora o ano passado estava no perigo, não tem chuva, e isso que aumentou. Bom, não tem chuva, estamos perdidos. Agora, estava de novo todo mundo dizendo, pode haver uma crise. Não vai haver por uma razão negativa, porque provavelmente a taxa de crescimento vai diminuir o ano que vem. Então vai demandar menos energia. Né? E como é que se corrige isso? Bom, tem algumas maneiras. Uma era o gás. Nós fizemos o gás. Fomos buscar o gás na Bolívia. Deu problema com a Bolívia. O Brasil tem gás. Então, daqui a alguns anos, o gás vai ser uma fonte enfim, não de substituição, porque a energia nossa vai ser sempre basicamente hidráulica, mas de compensação. E agora só não houve mais crise maior, porque quando houve esse apagão de 2001, que não chegou a ser um apagão porque houve racionamento, nós construímos muitas fontes de energia a diesel, que estão funcionando. E é mais caro. Né? Mas foi acionado já 2 vezes pelo governo Lula.
E isso compensou, isso foi criado depois da crise energética. Mas, basicamente, foi uma falha do governo no sentido da gestão das águas. Boa tarde, meu nome é Pamela. Eu gostaria de saber, o senhor como professor, o que o senhor acha que o jovem deveria se preparar para o futuro com relação às exigências da sociedade de hoje? Obrigada. Qual é a maior característica da sociedade de hoje? É a mudança. Ela varia muito, porque as tecnologias mudam muito e muda tudo. Então, eu acho que o jovem tem que se preparar sendo bastante flexível. Tem que ter uma formação que não pode ser, eu só vou fazer tal coisa. Ele tem que ter uma formação mental, um preparo que permita ele se adaptar, né? Isso não depende só dos jovens, depende do sistema educacional. No nosso sistema educacional universitário é complicado, porque você entrou com 18 anos na faculdade de Direito, você vai ser advogado, mesmo que você não tenha 19, já não queira mais, né? Bom, isso não é assim em toda parte do mundo. Em outros países, você tem um currículo mais flexível. A pessoa não precisa optar no começo da universidade, pode optar do meio para o fim, ou pode ir se especializando. Nós ainda aqui temos uma visão um pouco antiquada. Nós achamos que as pessoas vão ser tal coisa. Ora, no mundo de hoje, as pessoas vão ser isso, aquilo e mais aquilo, e dá uma cambalhota e vira outra coisa. E você tem que ter uma formação que permita fazer isso. Então, o modo do jovem se preparar é buscar desenvolver várias capacidades, não uma só. Obviamente, essas coisas são fundamentais. Você tem que saber bem escrever, ler, essa coisa toda. Acho que um pouco de história, bastante de matemática, eu não sei. E por aí vai. Professor, em sua gestão, qual foi o maior desafio em investir no desenvolvimento do Nordeste? O foco do problema está na educação, saúde ou economia? Olha, o Nordeste, do ponto de vista econômico, que no passado, quando veio o Celso Furtado com a ideia da Sudene, que era uma ideia importante, o que a gente queria fazer? Repetir no Nordeste o que aconteceu no Sul. Fazer um desenvolvimento industrial, né? E para isso incentivos, e ao mesmo tempo o Celso teve muita preocupação sempre com a questão agrária, né? E com a questão de água, não sei o quê, água especialmente e tal. Bom, de alguma maneira, o Nordeste se desenvolveu, se integrou nacionalmente. Não dá para pensar o Nordeste como uma coisa isolada do Brasil, porque ele não é, né? Ele está integrado, ele pertence ao mercado brasileiro, o ir e vir das pessoas é muito grande, e cresceu razoavelmente o Nordeste. Está crescendo, aliás, mais do que as outras regiões agora. O que continua sendo muito importante é a área social, porque a diferença de desenvolvimento social é muito grande no Nordeste. Então, eu acho que o investimento em educação e saúde é fundamental no Nordeste. Apesar de que, se não houver desenvolvimento econômico, também não adianta. O Nordeste tem vocação menor para a questão industrial, talvez, e maior para outras áreas, para turismo e serviços, né? Tem aí uma possibilidade imensa. E o turismo tem uma vantagem, oferece mão de obra, né? Oferece emprego, né? Agora, você para desenvolver o turismo tem que desenvolver o saneamento, a segurança, a educação. Ou seja, o diagnóstico as pessoas conhecem. Os governos tentam, nem sempre tem a persistência para poder fazer. E isso não depende só de um governo, nem só do federal, nem só do estadual, depende de um conjunto de fatores, né? Onde basicamente você vai ter que ter continuidade dos investimentos, criar mais investimento na área de serviços, que é o que absorve mão de obra, turismo, educação, saúde, né? E esse tipo de questão. Não é mais o caso de fazer o que se fez no passado, quer dizer, subsídio para poder... Sudene. Eu fechei a Sudene. Por que eu fechei a Sudene? Porque virou um antro de corrupção. O Sudão também. Antro de corrupção. E ele conseguiu fazer com que as elites, as oligarquias nordestinas controlaram esses órgãos e, em nome da pobreza do Nordeste, pegavam o dinheiro para eles, né? Então, dinheiro subsidiado, não tem fiscalização. Quando vai fiscalizar, você faz CPI, o Congresso não vai até o fim, porque pega gente importante e tal. Aí fizeram um escândalo, que eu tinha acabado com a criação da Sudene, do Celso Furtado. A Sudene foi ótima quando o Celso Furtado criou, só que virou outra coisa. Aí, como o presidente Lula veio e recriou a Sudene. Está funcionando? Não. Não, por quê? Porque já não tem mais sentido fazer a política de subsídios como foi feita no passado. O Nordeste já tem muito mais musculatura, né? E ele já vai crescer mais ou menos dependendo das políticas gerais do Brasil e não em termos de uma política específica. É claro que os donos da região
que são os donos econômicos, vão sempre dizer, eu preciso de dinheiro para mim, eu preciso... Todo mundo quer um pouco de subsídio, um pouco de juro privilegiado, e sempre vai falar em nome da pobreza. Mas eu acho que para resolver a pobreza já não é mais por aí. É através dessas políticas gerais, desde que bem aplicadas. Meu nome é Nayara. E, senhor presidente, numa próxima onde o senhor seja candidato, qual seria a sua proposta política educacional? Bom, ainda bem que eu não vou ser candidato. Porque isso é muito difícil. Mas eu acho o seguinte, eu disse de passagem aqui, vou apenas reiterar. Nós estamos passando de uma fase que era importante a quantidade para uma fase que é importante a qualidade. Tem que melhorar a qualidade do ensino. Tem que aumentar a permanência das pessoas na escola. A educação não é só do governo federal, é principalmente dos governos estaduais e municipais, sobretudo a educação fundamental. O governo federal cuida das universidades, né? Eu até diria que nós temos excesso de universidade e muito dispêndio em universidade. Quando eu fui presidente, eu gastei mais dinheiro na educação de base do que na universidade, pelo que fui muito criticado na universidade. Mas eu continuo achando que é preciso melhorar a educação de base, porque senão você vai ter uma universidade com pés de barro, porque não tem onde assentar. Então eu daria ênfase à educação fundamental, primária e secundária. Eu acho que precisaria dar, não é só o governo federal, precisa os estaduais também, o que estão fazendo aqui, por exemplo, em São Paulo, aumentar o número de horas que as crianças ficam na escola e melhorar o treinamento e o salário dos professores, né? Também não adianta só dar salário se não melhorar o treinamento, que o aluno não tira proveito do aumento de salário, né? Infelizmente, houve agora uma decisão que me pareceu um tanto desastrada do governo federal. Criou um salário único para todos os professores. Ora, o gasto não é o mesmo no interior do Acre e aqui em São Paulo, né? É um pouco desparafusado isso. Em segundo lugar, diminuiu a carga horária do professor e aumentou o salário, quer dizer, aumentou 2 vezes. Porque deu 1/3 do tempo o professor tem o seu tempo para preparar a aula. Ora, 1/3 do tempo na escola primária para preparar a aula é muito. E você aumenta o salário e diminui a carga. Eu acho que por aí, não é por aí. Você tem que melhorar o salário, mas tem que requerer mais e tem que exigir mais treinamento. Você tem que dar, a meu ver, o salário, uma parte deve ser fixa, boa, razoável pelo menos, e a outra variável em função do desempenho do professor. Fez mais curso, deu mais resultado na aula, tal. Aqui em São Paulo estão fazendo uma experiência que eu acho positiva. Em vez de eu dar o aumento para diferenciar por professor, é por escola. Então a escola em conjunto compete com outras escolas. Se a escola funcionou melhor do que outras, o conjunto da escola recebe mais. Gestores, professores, etc, etc. Enfim, não faltam ideias criativas e algumas estão sendo postas em prática. Acho que no Brasil, agora infelizmente essa crise atrapalha, mas vai recuperar. Está começando a ter condições de fazer uma proposta educacional de maior envergadura, porque custa dinheiro, não adianta pensar que não, e nós nunca tivemos dinheiro. Quem sabe, ao superarmos essa crise, se superarmos bem, o próximo governo tem ainda mais possibilidade de avançar nessa matéria. Meu nome é Angélica e eu queria saber de onde veio a grande ideia de criar o Plano Real e como o senhor analisa hoje o real em relação ao dólar e à economia. Bom, você sabe que a ideia nunca vem de uma cabeça só, né? A gente pensa que teve a ideia, né? Mas não. A ideia é um processo também coletivo, né? Aquilo, até certo ponto, foi acidental, quer dizer, porque eu virei ministro da Fazenda sem querer ser. Eu era ministro do exterior e não queria sair de lá. O presidente Itamar insistiu, eu não sou economista, não tinha por que ser ministro da Fazenda, a inflação estava galopante. Bom, então eu tive que fazer o que outros tinham tentado. Olha, tem que enfrentar a inflação, porque se não enfrentar a inflação, eu estou perdido. E eu disse, vou enfrentar a inflação. Como é que eu vou enfrentar a inflação? Tem que recrutar gente boa, né? E nós já tinha havido tentativas anteriores. O plano cruzado quase deu certo. Eu chamei as pessoas que quase deram certo. Vamos ver por que não deu certo, né? E não vou entrar em detalhes, que é complicado. Mas basicamente não deu certo porque não teve uma política fiscal adequada. E isso é muito difícil. Isso significa o seguinte, na hora que vai fazer a mudança da moeda, fazer uma nova moeda e baixar a inflação, não pode dar aumento de salário. Você imagina como é duro isso. Ninguém aceita, mas tem que fazer. Porque se você der aumento de salário, só o fato de parar a inflação já é um aumento.
Se você, além disso, dá mais um aumento, explode o consumo. Quando explode o consumo, você não tem produto para oferecer, sobe o preço de novo. E volta a inflação. Então você tem que ter força política e coragem para ir contra todos, que a maioria quer que dê um aumento de salário naquele momento. No meu caso, até o presidente da República queria. Ele tem que dizer, não pode. Ah, mas você não está pensando nos pobres. Eu estou pensando, mas não estou pensando de imediato. Tem que pensar a médio prazo, ver as consequências que estão fazendo. É uma luta para fazer isso. Bom, mas já tinha gente que tinha tentado antes, com o tempo do presidente Sarney, que foi o que mais se aproximou de resolver, errou porque deu aumento de salário e fez aumento de gasto do governo. Então ele perdeu o controle, durou 3, 4 meses e explodiu o plano. Mas as mesmas pessoas que fizeram o plano cruzado foram chamadas. E houve uma discussão durante meses entre nós todos, para saber o que faz, o que não faz. É muito complexo, não vou entrar no detalhe, porque é muito complicado. Bom, o meu papel foi mais de isso que eu disse, falar com o país, explicar o que é a inflação e tomar a decisão de que não vai ser uma coisa tecnocrática. Vamos dizer ao povo como é que é. E vamos ensinar o povo a comportar-se diante da inflação. Aí criamos uma moeda virtual chamada URV, para não dolarizar. Bom, o nome real é curioso. Outro dia eu estava... que eu me lembre foi vindo de alguém que trabalhava na Casa da Moeda, o sindicato ou trabalhador da Casa da Moeda, que mandou uma sugestão. Naquela época chamava não me lembro como chamava, Cruzeiro Real. Ele disse, por que não deixa só real? Eu achei boa a ideia. Tinha o real do Império, sei lá, falei com o presidente da República, disse, vamos botar o nome de real. Então foi um anônimo que deu o nome do real. Agora, quem fez mesmo foram 4 ou 5 pessoas que estão conhecidas, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, o Gustavo Franco, o Baixa, Edmar Baixa. Esses foram os principais, Malan, esses foram os principais. E eu fiz um papel secundário, mas eu botei o pessoal junto e fiz o carro andar. Foi isso. Última pergunta, se é que tem. Não tem? Mas que maravilha. Ela quer. Meu nome é Isabel. Senhor presidente, por que existe ONGs, sendo que se espera do governo a formação dos jovens para o mercado de trabalho e para uma cidadania ativa? Porque no mundo contemporâneo, o governo não dá conta da multiplicidade de problemas da sociedade. E, por outro lado, a sociedade hoje é muito mais organizada. E ela também quer participar do processo de transformação do país. A ONG é isso. É uma organização não governamental que se propõe a um fim determinado, e que complementa as ações dos governos. Ela não substitui o governo, não pode substituir o governo. Em geral, a ONG tem uma vantagem, 2 ou 3 vantagens sobre o governo. Uma é que elas podem ser mais imaginativas. O governo depende de lei. O que faz num lugar tem que fazer em todos. Tem que ser homogêneo, que é lei. A ONG pode ser diferenciada, dar uma solução num local, outra solução no outro local. Então ela é muito mais, pode ser muito mais criativa. A outra vantagem é que a ONG pode penetrar onde o governo não penetra. É muito mais fácil uma ONG chegar para as áreas pobres e ter apoio e inclusive recrutar gente das próprias áreas pobres para trabalhar e participar do que um funcionário, que não tem estrutura para chegar lá, no interior, por exemplo. Quando nós fizemos uma campanha que deu certo, baixar a mortalidade infantil, caiu muito no Brasil, isso não foi feito só pela ação do governo, foi feito pela ação das ONGs, que, sobretudo a pastoral da criança, que fazia, enfim, uma série de trabalhos que deveriam corresponder ao governo, mas o governo não tinha condição de fazer. Então ela complementa, ela tem mais capilaridade, ela chega mais próximo e ela pode inventar mais depressa. Agora, a ONG não pode substituir o governo, e ela não pode se meter a pensar que ela vai resolver os problemas que só o governo pode resolver. As coisas têm que ser complementares. E outra coisa, elas têm que ser cada vez mais transparentes, que tem que dizer o que fazem com o dinheiro. Tem que ter responsabilidade também, porque embora não seja pública, em geral tem muito dinheiro público envolvido, porque fazem convênios com o governo. Então tem que prestar contas, tem que ter transparência, e isso não é simples, é difícil. Mas a ONG é uma característica das sociedades contemporâneas. Os países mais desenvolvidos são os que mais têm ONG. Os menos desenvolvidos, não. Quando não tem, o Estado tem que fazer tudo, o Estado não dá conta
O Estado começa a ser criticado que ele é mau gestor, às vezes não é que nem que é mau gestor, ele não tem como chegar em tantos pontos ao mesmo tempo. Então é uma força importante de modernização a existência de ONGs.